Graça e paz. Mais uma vez juntos aqui. Ano passado, mais ou menos nessa mesma época, estivemos aqui e graças a Deus mais uma oportunidade de estarmos juntos. E já foi falado, né? A Márcia, minha esposa, também está aqui hoje. Estamos juntos nesse momento e também estão conosco Alisson, Alessiane, Nicole. Como é que é mesmo o nome da sua mãe? Graça, e a irmã Graça, que é a mãe da Alessiane. A Alisson, a Alessiane e Nicole estiveram até um tempo com a gente lá nos Estados Unidos, né? Depois retornaram, foram para a Austrália, agora estão no Maranhão. Não, agora estão em Anápolis, né? Mas o Alisson e a Alessiane também tocam, cantam, e eu falei com o pastor Jesus, olha, eles vão estar com a gente, pode tocar, cantar. Ele liberou. Então, pastor Alisson, vem até aqui à frente. Alessiane, você vai cantar junto com ele? Então, bora assim mesmo. Antes da gente trazer a mensagem, o Alisson vai tocar e cantar também. Trouxe a harpa dele. Eu até tentei, eu não trouxe o meu violino dessa vez. Eu tentei arrumar um violino para tocar junto, não achei um violino. Cantar? Eu vou pedir para a gente já ler a porção das Escrituras que nós vamos meditar nessa noite. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ficar de pé então por mais um instante? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 ao 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és Deus presente, não só neste momento, mas a Tua promessa em Cristo é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por Tua presença entre nós e em nós, nós Te pedimos que, nesta noite, quanto mais ainda que estivermos, que o Teu Espírito possa sempre estar a iluminar o coração e a mente de cada um de nós, para que nós possamos discernir as coisas que vêm do Senhor, não na mera superficialidade das nossas emoções ou do nosso intelecto, mas de forma espiritual, porque somente espiritualmente podemos discernir coisas espirituais. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a abrir mente e coração, alma e espírito diante de Ti e contigo, e que tudo isso seja para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, e que nós, ao Te glorificarmos e ao meditarmos, sejamos edificados. Em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Podem tomar os seus assentos? A paz do Senhor, queridos. Amém. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Rosevar. Nós nos encontramos aqui na sexta-feira. A internet nos denunciou. A Márcia viu um vídeo meu chegando em Brasília, falava: vocês estão por aqui?
Eu digo, estamos, nós estamos também. Então, graças a Deus, encontramos sexta-feira ali, depois de um bom tempo, e nós não nos víamos, e ele nos chamou para estar com vocês aqui hoje. Pastor Jesus, obrigado por aceitar o nosso convite. Pastor Josué, que alegria revê-lo, querido, viu? E a todos os demais irmãos, grandes amigos que nós temos aqui. Eu sou muito ruim de nome para lembrar, eu sou muito conhecido, mas eu esqueço muito o nome das pessoas. Mas o abraço, ele está sempre presente. Então, um abraço é muito bom. Obrigado a todos. E estamos felizes por estar nessa noite glorificando a Deus justamente com vocês. Nossa irmãzinha sentou de lado ali e falou, você vai tocar esse negócio aí? Eu digo, vou. Ela já deu um glória a Deus, levantou as mãos. Pronto, está hoje. Perguntou, o que é isso? Eu disse, é uma harpa. Né? Muitos não conhecem esse instrumento. É um instrumento raro, um instrumento difícil de transporte, de execução. Muitas pessoas me perguntam sempre nas igrejas, meu querido, isso é o quê? Eu digo, é uma harpa. É a harpa de Davi? Eu digo, não, esta é minha, porque eu comprei e paguei com o meu dinheiro. A de Davi não sei onde está. Então, essa aqui é pessoalmente minha. E eu tenho me dedicado a esse instrumento, que é realmente um instrumento que eu sou apaixonado por ele. E a gente tem saído pelo mundo afora, louvando e adorando a Deus através da música. E muitas pessoas têm sido abençoadas. E meu coração se alegra muito com isso. Está aqui a Miss Mundial, minha esposa. Miss Universo, eu rebaixei ela, é Miss Universo. Graça e paz, amados, paz do Senhor, é uma honra estar aqui com os irmãos, conhecendo um pouco mais da família de Deus. Pastor Roservar me pegou de surpresa hoje, achei que era só Alisson que ia cantar e tocar, mas vamos cantar um hino que é bem antigo, acredito que todos devam conhecer, música que eu gosto muito, que diz assim... Você pode liberar mais som na minha harpa, por favor? Até se der microfonia, você segura, mas você pode liberar mais, por gentileza. Isso. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão. Cante conosco. Para mim. Quando Jesus estendeu, quando Jesus Oh, glória.
a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim, para mim. Graça e paz mais uma vez. Eu acho que até por uma certa razão, o Silvio vai me agradecer um pouco também pela mensagem, apesar de que eu não sabia que ele faria essa apresentação aqui hoje, sobre o trabalho, os pequenos grupos, essas coisas, porque de uma certa forma acaba tocando nesse sentido também. E se o Silvio agradeceu, eu acredito que o pastor Jesus também. Mas muito bem, vamos meditar um pouquinho nesse texto aí. O texto do Apocalipse é um texto sempre bastante difícil mesmo, complicado, meio complexo de entender tudo que está escrito, porque a linguagem é difícil, tem uma série de coisas que são realmente muito simbólicas, muito metafóricas, algumas a gente já hoje não tem plena certeza ou conhecimento do que seja, e na realidade, por incrível que pareça, o livro do Apocalipse, ele realmente acabou sendo não só nas Escrituras colocado em último lugar como uma forma de fechar o cânon cristão, mas ele acabou quase que realmente sendo um dos últimos a ser aceito como literatura cristã. Muitos não aceitavam inicialmente, e depois até no decorrer da história. Reformadores como Lutero e Calvino não gostavam do livro do Apocalipse. Inclusive, Calvino comentou tudo menos Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse tem essa dificuldade. Mas no final, meados do século XIX em diante, parece que ele ressurge também. E aí começa a se falar um pouco mais do livro. Mas eu gostaria de focar num ponto específico no texto que a gente leu, nesses 7 versos, que é a parte que se inicia, que é tão conhecida no livro como as cartas às 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta abre as 7 igrejas, abre com a igreja que estava em Éfeso. Uma cidade que na época em que o texto foi escrito, era uma das cidades mais proeminentes da Ásia Menor, não Ásia Extremo Oriente, né? Mas Ásia Menor. A região que hoje a gente chama de Turquia, que é a Turquia hoje. Era uma das cidades mais importantes da região. Ela era uma cidade portuária e que era o porto de entrada praticamente mesmo para a Ásia Menor. Uma cidade que gozava de certos privilégios naquela época, porque ela também tinha, além do grande templo dedicado a Artemis, ou Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo enorme que existia ali naquele lugar, naquela região. As dimensões eram 130 metros por 37 e por mais ainda 18 de altura. Já imaginou o que era isso? 127 colunas de mármore sustentavam tudo isso. E 36 delas eram rodeadas de ouro e pedras preciosas. Então era uma coisa que trazia espanto e admiração para quem chegava na Ásia. O porto de entrada a Éfeso se dava de cara com o templo de Artemis, um templo imponente, mas que também, além disso, ela gozava de uma outra característica que algumas cidades somente tinham, que era quando elas erigiam templos aos imperadores.
ela passava a ter alguns privilégios a mais, cidades que tinham templos edificados aos imperadores. E na cidade de Éfeso foi edificado um templo aos chamados imperadores Flavianos, Vespasiano, Tito e o da época do Apocalipse, Domiciano, que era considerado naquele momento, um dos mais difíceis e cruéis também, que alguns até acreditavam que ele era o Nero que tinha ressuscitado. Daí já dá para ter uma noção. O Nero que ressuscitou seria Domiciano. E é nesse período de Domiciano, é nesse período que a igreja que estava em Éfeso, que convivia com toda essa realidade cultural, religiosa, política, militar, é nesse contexto que estava essa igreja na cidade de Éfeso. E essa cidade, portanto, além da sétima maravilha do mundo antigo, além de ter templo dedicado aos imperadores romanos, Domiciano na época, ela tinha a principal e a maior e a melhor de todas as características. Sabe qual? Tinha uma igreja de Cristo lá. Tinha uma igreja. Tinha uma igreja. Não foi reconhecida como a edificação, como uma sétima maravilha do mundo antigo. Não tinha o reconhecimento do Estado, porque não era um local dedicado ao imperador. Na realidade, eles olhavam para o imperador como sendo uma besta. Não um besta, mas uma besta. Uma fera que destroçava, que arrancava. Mas lá estava uma igreja. E essa igreja é uma das igrejas que recebe elogios da parte de Cristo. Porque tem uma rápida informação também, nas sete cartas que a gente tem aí, elas acontece uma característica muito interessante para elas, né? 4 igrejas, que são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, elas têm elogios da parte de Cristo, mas também tem advertências, uma certa crítica sobre a situação da igreja. 2 delas só tem elogio. Só tem elogio. Não tem nenhuma advertência, nenhuma crítica. É Esmirna e Filadélfia. Por isso que até muitas igrejas gostam de ser chamadas de Igreja Batista Filadélfia. Não tem crítica de Cristo. Mais uma não tem nenhum elogio. Só tem paulada. Laodiceia. Normalmente não é muito comum a gente ver a igreja Laodiceia, né? Ninguém gosta muito de ser só. Mas Éfeso está entre aquelas que recebeu uns elogios, mas recebeu reprimendas também. Por quê? Vamos meditar um pouquinho sobre essas coisas. Logo no começo do capítulo 2, aí no verso 1, ele diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. E escreve especificamente o quê? A mensagem, obviamente, é de caráter espiritual, porque a mensagem provém de Cristo para a igreja. E ele se identifica para ter autoridade ao que vai ser dito a esta igreja. Quem diz as coisas é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E o próprio livro já havia dito lá no capítulo 1 que as 7 estrelas são 7 anjos. E aqui está o primeiro, que é o anjo em Éfeso. E também aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aquele que dá a palavra à igreja é aquele que tem em sua mão o controle espiritual da igreja. É aquele que anda em meio à igreja. É aquele que está no centro da igreja. E aí ele começa a dizer então para essa igreja: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito interessante para nós trazermos uma aplicação já para nós hoje. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente pensa que ninguém está vendo. Mas mesmo que ninguém esteja vendo, se você o faz para o Senhor, quem precisa ver está vendo. Conheço as tuas obras. E ele diz que ao conhecer as obras dessa igreja, porque obras é muito claro, a ação da igreja, o mover da igreja, as atividades que a igreja fazia, e aí ela fazia com trabalho, labor e perseverança.
É uma igreja, sim, que então nesse aspecto é digna de ser olhada e olhar as suas boas características e perguntar: será que nós temos também, podemos receber de Cristo essa mesma palavra? Conheço as tuas obras e eu sei que tudo que vocês fazem é feito com dedicação, com trabalho real, com trabalho legítimo e com perseverança. Porque até essa palavrinha perseverança é muito importante, porque perseverar significa jamais desistir, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Não é fazer só quando as coisas estão fáceis de serem feitas. Porque imagine o seguinte: a igreja em Éfeso, vocês acham que a vida deles era fácil em Éfeso, por morar em uma cidade magnífica, que tinha uma biblioteca também fantástica? Há mais ou menos, quantos anos já tem? A gente foi lá, foi em 2012, eu acho, né? O tempo passa muito rápido. Nós fizemos uma viagem, nós fomos à Turquia, e eu fiz questão de conhecer a cidade de Éfeso, que hoje é só ruínas. Ela não é mais uma cidade habitável, mas eu fiquei impressionado as ruas da cidade, onde as pessoas caminhavam, eram todas feitas com mosaicos no chão. Não era dentro da casa dos ricos, era na rua. Mosaicos. E a biblioteca, as ruínas que tem da biblioteca, um edifício que você vê, meu Deus, se ruína é assim, imagina o que não era isso quando era 100% edificado. Mas a igreja tinha vida fácil ali naquele local? Não. Não tinha uma vida fácil. Não tinha uma vida fácil, por quê? Porque fazer a obra de Deus, o trabalho para o Senhor, em meio a um local em que normalmente não é bem visto, não é bem recebido, não é fácil. E aí a igreja ainda tinha, além dessa situação, o texto diz que ele, além de fazer o trabalho então com labor, perseverança, ele disse: mas não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A gente não sabe como é que eles colocaram à prova essas pessoas que se diziam apóstolos. Ele não nos diz. Ele só diz assim: olha, eu vejo que vocês são perseverantes, dedicados no trabalho, e não aceitam a conversa de qualquer um só porque diz que é apóstolo, não. Cuidado. Nem todo aquele que diz que é. Veja se de fato é. Mas eu creio que tem uma coisa que pode, pelo contexto, nas entrelinhas do texto, nos dar uma ideia de como eles poderiam decifrar se aquela pessoa que se dizia apóstolo era apóstolo de verdade, era um enviado de Deus de verdade, se as suas ações combinavam com as suas palavras, se as suas ações combinavam e estavam afinadas com as suas palavras. Porque é muito interessante que é muito fácil nós transformarmos a vida cristã em meros discursos. E quando tem que colocar a prática, não existe. O pastor Jesus citou o texto, não somente ouvintes, mas praticantes. Porque eu ouvi, e o Silvio, que eu olhei já os dois ali junto, a dupla dinâmica, citou lá até a palavra lá do Piper, né? Somente a pregação não é suficiente. Isso aí significa o quê? Não é somente falar e não fazer. Abrindo até um parênteses aqui no Apocalipse, no Evangelho de Mateus, Jesus tem uma das palavras mais tremendas que tem a respeito disso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz. Percebe a diferença? Não somente o que diz, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome. Isso é que eu acho preocupante. Porque Jesus não disse que eles fizeram em nome da igreja, fizeram em nome de si mesmos, eles fizeram em nome de Jesus. Muitos vão dizer assim: em meu nome, em teu nome.
Nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós falamos, mas Jesus diz: não vos conheço. O que tinha de desafinado nisso? Que o discurso e a prática não se comunicavam. E não comunicavam vida. É possível que seja aí, por isso que ele diz: colocou à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Porque diz uma coisa, mas faz outra. Quem diz uma coisa e faz outra é o quê? Mentiroso. Já que ele elogia a igreja por suas obras e coloca bem claramente: não pode suportar homens maus que se dizem apóstolos, que se dizem enviados, mas não são e são mentirosos, é porque pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos são as nossas ações, não são as nossas palavras. As nossas palavras devem ser a inspiração para as nossas obras, mas palavras sem obras não dão resultado. E aí ele diz ainda mais: e tens perseverança. Ele fala 2 vezes sobre a perseverança dessa igreja. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Olha que coisa essa. Não importa o quanto eles estavam sendo perseguidos. É verdade que nessa época ainda a igreja não passava pela perseguição dura que aconteceria mais em meados dos séculos 2, mais para frente, mas já estava aqui um início de provas, de perseguições por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, não desanimou. E quando eu olho para tudo isso, eu fico às vezes pensando e perguntando: nós nos dias de hoje, nós aceitamos que qualquer um, porque disse o nome Deus, Jesus, ele automaticamente já tem que ser ouvido. Cuidado. Lobo vestido de ovelha não é ovelha. Tem que ver as obras, se combina com o que disse. Se não combina, eu vou ser claro: não ouça. Porque às vezes ainda está te dizendo isso para te enganar e te trazer somente para o bolso dele depois. Pode ter um duplo sentido que eu falei, mas pode ser que vale mesmo. Por causa do meu nome não te deixaste esmorecer, por causa de suportaste todas as coisas. Até aqui a igreja eu acho que estava indo bem, né? A igreja até satisfeita e talvez até quase que levada para um certo momento pentecostal, né? Oh, glória! A gente é bom mesmo, Senhor, graças a Deus, a gente não desiste mesmo, nós vamos até o fim, Senhor. Mas tenho contra ti. Como é possível uma igreja que era perseverante, não esmorecia, mesmo em face à perseguição, às dificuldades, que era laboriosa, que fazia as coisas, que fazia em nome do Senhor, não aceitava a conversinha de qualquer um, só porque se disse apóstolo, só porque deu uns pulinhos e falou alguma coisa? Não, me mostra se é de verdade. Mas como é que pode haver algo contra uma igreja dessa, e vindo contra da parte de Cristo? Não é da parte da oposição, é da parte do próprio Cristo. Tenho, porém, contra ti. E a palavra é que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele quer dizer com isso? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que ele quer dizer a respeito dessas coisas? Primeiro amor deve significar aí aquele zelo, aquela dedicação que é feita, as coisas com compromisso. Mas é compromisso não com o seu próprio ideal, não compromisso somente com a igreja, mas acima de tudo compromisso com Cristo. É aquele amor, aquela dedicação, aquilo que realmente se traduz
em ações, mas que são ações motivadas pelo amor. Porque uma coisa que é muito, para mim, muito importante ressaltar aqui também agora, que eles tinham a condição, a habilidade, a perspicácia de até perceber aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e viam que eram mentirosos. Eles tinham a habilidade de identificar a falsidade. Mas até isso, sem amor, e sem um amor que eu poderia até chamar de fervente a Deus, se torna irrelevante. Porque o que sustenta tudo que a igreja faz, tudo que a igreja crê, tudo que a igreja espera, ela é sustentada pelo amor a Deus. Essa parte do amor a Deus, eu sempre achei ela muito interessante, e principalmente escritores, teólogos da época mais medieval, eles tinham coisas que eu acho, que eu sempre volta e meia me lembro dela. Agostinho mesmo certa vez disse assim: ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus a não ser que o ame. Sem amar a Deus, o conhecimento de Deus é teórico. Ninguém pode realmente conhecer a Deus se não há amor. E um outro chamado Gregório Magno, isso lá no século VII, gente, isso é coisa lá para trás. Esse zelo só é seguro quando procede do amor, porque zelo sem amor é gente chata. Bernard de Clairvaux, ele diz assim também: aquele que corrige sem amor fere mais do que corrige. Ele não está dizendo que não tem que corrigir, ele está dizendo que tem que corrigir com amor. É interessante, Tomás de Aquino disse: sem o amor, nenhuma verdadeira virtude pode existir. Que interessante, né? Tudo pode ser bonito e maravilhoso, não tem amor, nada disso é real. E ele ainda disse assim: o zelo torna-se amargo quando falta o amor. Por que será que Cristo diz para essa igreja: vocês estão fazendo muita coisa, faz até talvez teste teológico com os supostos apóstolos e vocês descobriram que eles não são, que eles são mentirosos. Mas está faltando uma coisa em tudo isso aí que é o essencial: o amor. Boaventura diz assim: a mente não ascende a Deus pela mera especulação, mas pelo afeto inflamado do amor. Que coisa? Ninguém discerne as coisas espirituais a não ser que as ame. Que coisa? Tudo isso que nós estamos vendo, e quantas vezes nós ouvimos e reouvimos falar sobre amor, mas parece que sempre nós precisamos de acontecer o quê? Voltar a Ele mesmo. Porque tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor não é sempre sentir as coisas ou fazer as coisas sempre da mesma forma, mas significa ser influenciado sempre pela mesma fonte. Sempre influenciado pela mesma fonte. E a fonte sempre tem que ser, portanto, o amor. E aí tem e essa volta ao primeiro amor, sempre o retorno ao primeiro amor é o quê? A gente vai, a gente faz, a gente realiza, a gente fala, a gente vira, faz de tudo, mas sempre tem que voltar depois que fez tudo e perguntar: fiz motivado pelo amor ou por outra razão? E aí tem um pequeno verso de um poema de um escritor que eu gosto muito dele, T.S. Eliot. E esse poema chama Os Quatro Quartetos. E numa parte lá ele diz assim, tradução livre, não encontrei em livro, então vou ter que aguentar a tradução minha.
Com o atrativo deste amor e a voz deste chamado, não cessaremos de explorar. Percebe o que ele está dizendo aqui? Com o atrativo deste amor e a voz deste chamado, não cessaremos de explorar. O que é explorar? É ir, sair, fazer, descobrir, realizar, conhecer, angariar, dar, receber, é explorar, no bom sentido da palavra. E ao fim de toda a nossa exploração, quando você fez tudo, será chegar onde começamos. Onde começamos. E conhecer aquele lugar pela primeira vez. Poético, mas profundo e verdadeiro. Exatamente isso que ele está dizendo para nós, e que eu entendo que seria o que é abandonar o primeiro amor, porque é muito fácil quando a gente começa a se envolver, mesmo que sejam atividades para Cristo, mesmo que sejam atividades para a igreja, mesmo que sejam atividades para nós, para a nossa família. Então é muito fácil, a gente vai se envolvendo com isso, envolvendo, e aí o que acontece? A gente está explorando, a gente está indo, a gente está cavando, a gente está buscando. E a gente, cada dia que vai explorando, o ponto de partida ficou lá atrás. E aí a gente vai se esquecendo daquilo que foi a fonte de inspiração inicial. Aí ele diz assim para nós: não, mas faz o seguinte, quando você chegar um momento de sua exploração, volta lá para o ponto de partida. E quando você chegar no ponto de partida, perceba que aquele lugar você está conhecendo pela primeira vez. É como se fosse... Porque você sabe, você e eu sabemos o que isso significa. Sabe aquele momento, aquele clique, quando a gente encontra algo, encontra alguém que genuinamente mexe com a gente? Qual é a sensação que existe ali? E é isso que Cristo fala para essa igreja: vocês precisam voltar para o ponto de partida, vocês abandonaram o primeiro amor. E o que é que... Porque a motivação das coisas que nós fazemos. Normalmente eu vejo que existem três formas de sermos inspirados, de sermos motivados para fazermos as coisas. E quando eu digo coisas de modo geral, não só para nós mesmos, mas vamos dizer, dentro do nosso contexto aqui agora, igreja. E, usando um pouquinho, plagiando um pouquinho pensadores que pensaram antes da gente, Kierkegaard, ele diz que existe um aspecto chamado estético. O que é o aspecto estético? Ele é gostoso, ele é bom. Não é que é mal, não. Nada disso aqui é mal. Por exemplo, a gente viu o Alisson tocando a harpa com maestria, cantando, a Alessiane com aquela voz impostada, e o cântico, e tudo afinado, e tudo bonito. É bonito, é ou não é bonito? É belo, é estético. E muitas vezes a gente realmente quer fazer as coisas porque elas nos atraem por sua beleza, nos cativam pelo belo, pelo agradável, porque nos faz bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é mal, o estético está espalhado aí, mas ele tem um problema. Se a sua, a minha, a nossa motivação for meramente estética, só faremos quando sentirmos bem para fazer. Quando estivermos agradados, ou formos agradados para fazer, quando o nosso ego é insuflado, quando alguém bate palma: eu vou fazer de novo porque eles estão me aplaudindo. Eu gosto de fazer, eu gosto. Gente, olha, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sei que é meio complicado, mas é assim, tem gente que fala assim: eu ajudo quem precisa porque eu me sinto tão bem quando eu ajudo quem precisa. Ok, continua ajudando. Mas tem um problema aí. A pessoa está ajudando não é porque a pessoa precisa, é porque ela se sente bem em ajudar. É estético, é prazeroso, é agradável. Eu faço, eu ajudo, não é porque ele está precisando, não.
Ah, porque como eu me senti bem na hora que eu ajudei. Esse é o estético. É ruim? Não. Mas o problema de ficar só no estético, se você for fazer as coisas para Deus, a obra de Deus, somente nesse aspecto, vai o explorar, vai fazer, mas vai ter aquele dia, porque todos nós somos assim. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Tem dia que eu preferiria ficar em casa. Tem dia que eu preferiria não fazer nada. Eu gosto muito de música. E gosto muito das sinfonias de Mahler, mas tem dia que nem Mahler eu quero ouvir. Tem dia que eu não quero ler, tem dia que eu não quero nada. Agora imagine se a minha vida fosse motivada em fazer de novo só toda vez que eu gostasse. Só quando eu sentisse prazer. Só quando eu fosse agradado. Só quando fosse agradável. E tem muita gente que faz as coisas para Deus, para Cristo, na igreja, meramente motivadas pelo aspecto estético. Tem alegria, tenha prazer, tenha satisfação de fazer, mas não para aí. Porque senão vai ter um dia que você vai dizer assim, agora eu já me entediei disso. Agora eu já cansei disso. Eu preciso de achar outra coisa que vai me dar mais prazer e mais satisfação do que isso aqui. Tem gente que muda de igreja porque cansou daquela igreja. Porque ela já não lhe dá mais prazer. E tem gente que diz assim mesmo, já não tem mais alegria de ir lá no culto. É lógico que ele está vivendo só pela satisfação. E eu vou dizer uma coisa para você, sinto muito em dizer, Pastor Jesus é uma maravilha, eu amo Pastor Jesus de verdade. De verdade, não estou falando aqui por falar não. E eu tenho certeza que vocês amam. Mas tem alguém que está aqui que um dia vai dizer, nossa, não aguento ouvir mais o Pastor Jesus não. A culpa é dele? Pode ser também. A culpa é minha? Pode ser também. Mas tem uma causa principal. Não dá mais prazer. Por alguma razão, o estético manda mais. Eu tenho que procurar outro lugar que me dá realmente prazer e satisfação. E aí vai, mas depois também ali vai cansar. Quem vive só no estético vai entrar no tédio, vai entrar no marasmo e vai dizer, quer saber de uma coisa? Agora não quero saber de mais lugar nenhum, já cansei de tudo isso. Mas tem uma segunda coisa que nos motiva a fazer as coisas. Uma segunda fonte de inspiração. E essa é aquela que nós chamamos a dedicação ao outro ético. Eu faço, não só porque eu tenho alegria e prazer em fazer, mas eu faço por causa do meu irmão, por causa da minha irmã, por causa do meu próximo. Porque eu, de mim, não quereria fazer, mas o farei. Porque eu tenho que fazê-la, porque eu tenho um compromisso. E aqui a gente diz, opa, aqui já está bom, né? Agora é compromisso. Mas sabe de uma coisa interessante? Até mesmo pessoas compromissadas, de verdade, tem um dia que ela se cansa e diz, estou fazendo muito, já cansei. E eu faço, dou, entrego. Poxa, ninguém faz nada para mim. Até mesmo o comprometimento ético, que é nobre, que é bonito, é altruístico, é filantrópico, e a gente aplaude, mas tem hora que a pessoa diz, não dá mais, cansei disso também. Ele leva também a um certo tédio, a um certo marasmo. Até que a gente realmente possa entender esse princípio que é o que está no livro do Apocalipse, que está no que os escritores que eu citei, como Agostinho, como Boaventura, aí está onde T.S. Eliot diz que é ser motivado pelo amor, que não é mera paixão, que não é mero sentimento, mas é valor espiritual, porque nada nas Escrituras é mais claramente identificada com Deus do que amor, a tal ponto de dizer que Deus é amor. Deus é amor. Esse aspecto é o aspecto espiritual.
Aonde há alegria, onde há comprometimento com o meu irmão, com o próximo, com todos, mas a motivação não é a minha satisfação, não é somente a satisfação o outro, mas é acima de tudo aquele apelo espiritual, que sinto bem ou não sinto bem, faço porque gosto, naquela hora não queria fazer, faço não é nem para mim, mas é porque aquilo que motiva é o amor, e é isso que Cristo disse que tinha contra a igreja que estava em Éfeso, uma igreja que qualquer um de nós, penso eu, ao ouvir a primeira parte diria, eu queria ser dessa igreja, de uma igreja como essa, mas Jesus diz, mas tudo que vocês estão fazendo, eu tenho uma coisa contra vocês, cadê o amor? Cadê a dedicação, a perseverança que é sustentada no amor, no espiritual? Porque no espiritual é diferente. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente ama de fato, as coisas são diferentes. Elas têm uma outra perspectiva que nós não teríamos se não fosse a influência do amor. E é interessante isso aqui mesmo para nós. Por isso que para nós cristãos, a palavra que acabou se definindo, usada no Novo Testamento, para definir esse tipo de amor que eles escolheram, era uma palavra que ela não era especial na língua grega. Na realidade, ela nem era muito usada na língua grega. Ela existia já desde o grego clássico, mas não era uma palavra assim, essa palavra é um amor especial. Não, eles usavam a palavra agape. Era comum a palavra. Mas os tradutores da Septuaginta, quando foram traduzir o texto hebraico para o grego, eles disseram, qual palavra que a gente vai traduzir a Rav, que é amor em hebraico? Aí eles olharam para a língua grega e disseram, eros é bom, mas é muito passional, é muito fogo do momento, é paixão. Não é ruim, não. É verdade que a palavra eros, para nós, depois com o passar do tempo, acaba tomando, parece que uma conotação negativa, mas para os gregos não era negativo. Porque hoje fala de erótico, aí erótico é negativo, se é eros, é erótico, não presta, joga fora. Não, mas para eles na época, inclusive, eros era a forma de amor que os filósofos diziam que tinham que ter pela sabedoria, ter esse amor, paixão pelo conhecimento. Eros não era uma palavra ruim, mas muito passional, muito chama do momento. Aí eles olharam filia. Filia também aparece. Eros não aparece na Bíblia, mas filia já aparece. Já é uma palavra mais, vamos assim dizer. Eros é inclusive Eros é aquele desejo pelo que não tem. Quando você quer muito uma coisa, quando você quer muito alguém, porque você ainda não tem, isso é Eros. É aquela vontade de ter. Filia já é aquela coisa que até dá origem à palavra beijo, aproximação, afeto, carinho, filantropia. Aí parece que já se torna um pouco mais nobre, mas ainda os tradutores da Septuaginta disseram, ainda não está suficiente. Aí eles olharam assim, tem essa palavra que quase não usa mais, né? Quase está em desuso. Usa, mas vamos usar a palavra agape para traduzir o amor de Deus pelo seu povo, o amor do povo para Deus. Então nós vamos sempre traduzir, não por eros, não vamos traduzir por filia somente, mas vamos traduzir por agape. Aí os primeiros escritores cristãos olhavam para as páginas da Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, o hebraico para o grego, e encontravam agape. Então essa palavra a gente vai usar também. Aí pronto, aí se tornou o símbolo do amor cristão. E aí se torna diferenciado. E essa diferenciação é por uma razão. É porque esse amor não é motivado somente pelo fogo passional do momento. Não somente por aquele desejo de buscar algo que não tem e se empenhar em ter, mas que depois que alcançou desiste, porque o fogo da paixão acaba quando tem o que já queria. E é por isso que e você sabe que é interessante, o mundo do comércio aí, ele sabe isso. Eles sempre querem vender uma coisa para você que você já tem, mas ele tem algo que é melhor que você não tem, então você tem que comprar. É isso aí, ele sempre quer mostrar que você não tem o que você precisa ter. Quer criar esse fogo, isso aí. E aí a pessoa vai atrás mesmo, tem carro, mas tem que comprar o outro que é melhor do que esse. Mas o carro está andando, não, mas isso aqui já não presta mais.
E aí vai, tudo é assim. Eles sabem. Filos é aquele, a filia já é que não, eu tenho, vou preservar, vou guardar, vou honrar, vou ter aqui. Mas tem aquele que os cristãos disseram, mas tem um que é especial. E aí nós vamos dar uma palavra. Essa palavra não era especial, mas para nós agora ela passa a ter. Porque a agape significa aquele amor que vem de Deus, que nos inspira e que, quando inspirado, nós transpiramos. Por isso também diz que aquele que realmente ama a Cristo, exala o cheiro de Cristo. Porque a gente exala o odor daquilo que nós somos, daquilo que nós comemos. Você sabia disso? Se você beber muito leite de vaca, você vai ter cheiro de bode. Não, você vai ter cheiro de vaca. Mas se beber leite de cabra, você vai poder se aproximar mais do cheiro do bode. O seu cheiro é aquilo, o meu cheiro é aquilo que a gente come. Você já viu que culturas diferentes, a gente quando chega lá, o cheiro é ruim? Para nós, não para eles. Porque o cheiro é aquilo que nós comemos, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nós colocamos para dentro de nós. E se nós quisermos exalar o cheiro de Cristo, nós temos que nos alimentar do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Sem isso, não exalaremos, não transpiraremos o cheiro de Cristo, porque o que nós inspiramos e trazemos para dentro de nós, e que vai ficar em nós, mas que tem que sair de nós, tem que transpirar, é esse amor, de sempre parar para meditar e para colocar em perspectiva e perguntar: por que eu faço o que eu faço? Só o faço quando tenho prazer? Só o faço por uma forma até altruística, mas que às vezes me cansa? Ou porque o amor de Deus em Cristo Jesus está em mim? Se nós fizermos assim, aí nada contra nós Cristo vai dizer, porque a única coisa que ele diz contra a igreja, e a única coisa é muita coisa: abandonaste o teu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, aqui eu concluo. Faça as coisas. Faça parte dos pequenos grupos. Faça parte da grande comunidade que está aqui, grande, mas tão pequena comparada com o universo que está aí fora. Porque você tenha, venha dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E venha para estar junto com seus irmãos, com as suas irmãs, para louvar, para cantar. Tenha alegria, tenha prazer, tenha satisfação. Mas no dia que você não quiser vir, venha também. No dia que você não quiser fazer, faça também. Se não é por você, então, faça pelo seu irmão. Pense naquele irmão, pense naquela irmã, que você pode pensar assim: pô, se eu não for, eu não vou abençoar a vida daquela pessoa. Mas acima de tudo, faça, se sentindo bem ou não, querendo ou não querendo, com prazer ou sem prazer, por o outro ou por si, mas faça sempre motivado pelo aspecto espiritual, que é o amor de Deus. Isso vai nos sustentar, isso vai nos levar adiante, isso vai nos fazer as coisas com amor e dedicação genuína. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Alisson, vem cá então de novo, já liberaram você para cantar de novo, né? Eu acho que o horário já passou, né? Mas aí vocês jogam para a conta não do pastor Jesus, do Alisson e minha.